Fala aí, tudo bem com você, cara? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda à primeira aula da planilha de gestão financeira da Conta Simples com a Rock Content. Cara, nesse vídeo eu vou direto ao ponto, tá? E vou te explicar, vou detalhar para você direitinho como utilizar essa planilha com a maior, vamos dizer assim, da melhor maneira possível. Utilizar pelo menos 90% da capacidade dessa planilha, beleza? Eu vou direto ao ponto aqui, vou focar no meu computador agora e nós vamos falar aqui sobre a nossa planilha, tá bom? A gente vai aqui explicar para você detalhadamente como você vai utilizar essa planilha na sua empresa, beleza? Então, cara, essa planilha é composta aqui por 9 abas, aqui eu vou ler um pouquinho com vocês bem rapidamente essa primeira parte aqui e depois vou explicando. Cara, fica comigo, tá? Você já adquiriu essa aula. Aqui no começo pode parecer simples, mas você vai ver que tem vários detalhes aqui que são sinistros, você vai precisar, se você quiser utilizar, por que eu falo 90% da planilha? Porque a única aba que eu não utilizo aqui é essa precificação aqui, que a gente não vai falar dela. Mas o restante das outras, e é óbvio essa de instruções aqui também não, porque essa aqui é só uma aba de instruções. Mas todas as outras do meio aqui, que seriam, vamos colocar aqui, 8 abas, de fato aqui por isso aí, ó, é quase mais do que 90% dessa planilha. Então, se você quer aprender a utilizar, fica comigo até o final, que você já adquiriu essa aula e você vai aprender a utilizar, cara, que vai ser sinistro. Você vai ver o poder dessa planilha, beleza? Então vamos lá, vamos do começo aqui. Então essa planilha é composta por 9 abas, no nosso caso a gente vai trabalhar com 8 abas aqui, e que com o intuito de facilitar o processo de gestão financeira da sua agência. Então eu já expliquei no outro vídeo que aqui ele especifica a agência, mas a gente pode tratar isso com qualquer tipo de empresa, tá? Qualquer empresa. Vocês vão entender muito bem ao longo dessa aula e da outra, né? Porque serão 2 aulas aqui para vocês. Explicando, tá? Então vamos lá, a primeira aba, ela diz respeito que eu vou passar resumidamente os tópicos e depois a gente vai aba por aba destrinchando e te explicando a utilizar como exemplos e tudo mais, tá bom? Vamos lá, a primeira aba aqui que você pode ver é a aba de categorias, subcategorias e centro de custos. Então aqui na aba de categorias e subcategorias, você vai conseguir criar, na verdade categorias você não editar muito, mas você vai criar as suas subcategorias da sua empresa. Então suas entradas, suas saídas, o que te gera receita, o que te gera despesas. Você vai também criar aqui os seus centros de custo. Você não precisa necessariamente gerenciar apenas a sua empresa na sua planilha. Essa planilha você consegue gerenciar até as suas contas pessoais junto, porque ela te permite criar centros de custo, que a gente vai ver aí mais pra frente como funciona. Então essa aba aqui é muito importante, tá bom? A segunda aba que você pode ver aqui é a aba orçamento. Cara, eu dividi essa planilha e eu vou explicar isso mais adiante. Até adicionei, eu guardei algumas notas aqui que eu quero dividir com você, que eu dividi essa planilha em 3, vamos dizer assim, em 3 grandes, em 3 grandes ciclos, sei lá, em 3 grandes fases, que começa pelo futuro, ironicamente, mas ela começa pelo futuro, passa pelo presente e depois encerra-se no passado. Por isso que eu tô falando que esse conteúdo é muito rico. Então, aí a gente já pode ver que essas 2 abas aqui que a gente vai falar aqui agora são abas que dizem respeito ao futuro. Então aqui a gente vai conseguir colocar na aba orçamento, a gente vai conseguir colocar aqui planejar, né? Às vezes você fecha contratos, às vezes você tem recebíveis, e às vezes pode me dizer assim, Alan, tudo bem, eu não consigo prever o faturamento da minha empresa, as entradas da minha empresa, por exemplo. Tem gente que fala isso para mim. Eu acho que a pessoa consegue, ela só não aprendeu como ainda, mas não consegue prever receitas de entrada, porque as despesas você consegue. As despesas são básicas, gente. A despesa você sabe que o mês que vem, independente cara, do que aconteça, você vai ter despesa e normalmente elas são as mesmas, ou não são as mesmas, ou o valor é muito próximo, muda-se muito pouco. Então você consegue ter ali uma previsibilidade muito assertiva, pelo menos quanto às despesas, tá? Mas quanto às saídas, quanto às entradas, né, as receitas, algumas pessoas dizem para mim que não conseguem, tá? Mas conseguem. Mas, de todo modo, se você fecha contrato, se você tem previsibilidade das suas receitas, assim como a minha agência tem, e eu vou explicar para vocês que você vai ter ali um período dentro do gráfico. Cara, vocês vão pirar nessa planilha aqui. Dentro do gráfico, você vai ter ali, você vai conseguir
ter pedaços do seu gráfico que você vai perceber que é muito certeza que aquela previsibilidade é muito certa. É quase 100% provável de acontecer. Quase 100%. Tá bom? Então, beleza. E aqui nessa aba orçamento, onde você vai cadastrar essa previsibilidade, aquilo que vai acontecer. E aqui no previsibilidade de entradas e saídas, ele vai pegar todas essas informações que você está colocando aqui na aba orçamentos e vai te disponibilizar elas em um gráfico, para você poder ter uma visibilidade, para você ter um visual melhor e esse visual vai te permitir ter mais insights, tá bom? Já nessa a quarta e quinta aba aqui, que são as abas que dizem respeito ao presente, ao que está acontecendo agora. Então aqui é onde você vai gerenciar as suas entradas, as entradas que estão tanto as entradas que estão para receber, tanto as entradas que estão pendentes, aquelas que você já cobrou, a pessoa não te pagou eventualmente ainda, e aquelas que você recebeu, que você de fato pagou-se, né? Tanto as entradas, nessa aba de entrada, que é a quarta aba, quanto na quinta aba, que é a aba de saída. A quinta aba, que você vai vai efetivar ou vai colocar como pendente as suas saídas. Tá bom? E essas três últimas abas aqui que a gente vai falar, lembrando, a gente não vai falar de precificação, tá? Essa aba aqui não tem essa aula, nem a próxima, tem o intuito de ensinar a precificar o seu serviço. Isso daí é o conteúdo para outra aula. Aqui a gente vai te ensinar a gerenciar teu financeiro, tá? E, cara, de maneira assim, vamos dizer, muito... Porque eu acho que assim, uma empresa que tem um financeiro saudável, cara, ela passa por todas as crises. Se você souber fazer fluxo de caixa, se você souber guardar, se você souber ter um capital ali que você, um capital de emergência e tudo mais, todas as crises que vier, você vai começar a enxergar como oportunidade e não como crise, porque você está preparado. E tem gente que diz assim, eu não consigo me preparar para uma crise. Mais uma falácia que a gente está contando aqui. Por que você consegue sim se preparar para uma crise? É claro, gente, que eu não tenho como te dizer quando que uma crise vai acontecer, mas eu posso te falar que sim, uma crise vai acontecer. Não sei quando, mas vai acontecer com toda certeza, eu te garanto. Tem 100% que uma hora vai acontecer alguma coisa, vai acontecer uma crise, um problema aí vai colar. Então, já se prepara, já vai se preparando, já tem um financeiro saudável, um financeiro previsível, tá? Que isso vai te ajudar muito a ter saúde mental e isso vai te ajudar muito a ter o seu negócio mais perene, você vai sobreviver muito mais facilmente. Então, nessa sexta aba aqui, você vai ver que aqui é onde aconteceu, né? Que diz respeito ao passado já, que talvez não um passado muito distante, mas um passado recente, mas que não deixa de ser passado. Você vai ver aqui a parte de resumo para as movimentações, então você vai ter um resumo ali detalhado de tudo que das entradas, de quais serviços te geraram mais entradas, quais despesas você teve mais. Cara, você vai ter ali um detalhamento de todas as movimentações do seu negócio. Tá? E na sétima aba, você vai ter aqui a sua tabela de fluxo de caixa. Essa tabela de fluxo de caixa é onde você vai, cara, é uma das mais importantes que eu acho, assim. Por quê? Porque, cara, o fluxo de caixa, eu vejo muitas empresas que não têm fluxo de caixa. A pessoa não entendeu o que é o fluxo de caixa. O dinheiro, às vezes você sobrou dinheiro na conta. Não é que sobrou dinheiro na conta, é que ele é teu fluxo de caixa. Você precisa ter um dinheiro no teu caixa, da tua empresa, que se atrasa algum fornecedor, algum cliente te atrasa, que você tenha grana para fazer aquele, eu preciso pagar uma conta, mas eu ainda não recebi. Talvez os meus recebíveis, talvez as minhas despesas, os vencimentos das minhas despesas foram antes dos vencimentos das minhas receitas. Então eu preciso ter capital ali para poder pagar essas despesas sem me endividar, sem ter problemas de me endividar, sem ter problemas de precisar recorrer a empréstimos bancários. Cara, e eu costumo dizer, e vou utilizar essa aula aqui para te dar o máximo de conteúdo possível, porque eu quero que essa aula valha a pena para você, que é o seguinte, o seu financeiro, agora até fugiu aqui, lembrei, você recorrer, quando você precisa de um dinheiro, vamos supor que você precisa pagar uma conta e uma receita esperada que você tinha, ela não veio. O que aconteceu que o seu cliente, por exemplo, não te pagou. Aí o que acontece? Você precisa ter um dinheiro para pagar
essa despesa, porque senão você vai se endividar, e aí você pode perder reputação no mercado, você pode perder score, você pode deixar de receber talvez uma mercadoria por conta de um boleto atrasado. Então o que acontece? É muito mais barato quando você precisa recorrer a um financeiro, é muito mais barato você emprestar de você mesmo do que emprestar do banco, do que recorrer a um cartão de crédito. Então você ter um fluxo de caixa, e além do fluxo de caixa, um capital um capital investido, né? Que aquilo que vai ser de emergência mesmo, pô, deu ruim, eu vou precisar, tem um dinheiro de emergência lá, que é o fim né, o último, né, a última instância, vamos dizer assim, da sua necessidade. Então você vai e recorre lá também, que você ainda não vai precisar. Você vai ter duas instâncias para recorrer antes de chegar numa terceira, que seria eventualmente um cheque especial, que seria eventualmente um cartão de crédito, ou até mesmo um empréstimo, que não é legal para você isso daí, tá bom? Então a gente tem aqui o resumo das movimentações, certo? Que a gente vai ver o resumo das movimentações, a tabela de fluxo de caixa, onde vai te mostrar esse fluxo de caixa, mês a mês, qual que foi o seu fluxo de caixa lá no mês passado, mês retrasado. Ele vai mostrando para você a tua evolução ou seu regresso ali no que diz respeito ao teu fluxo de caixa. E na última aba que a gente vai estudar aqui nessas duas aulas, é a dashboard de fluxo de caixa. Então, mais uma vez aqui, essa aba, ela tem a mesma função dessa terceira aba aqui, que você consegue visualizar de forma clara, tá? Os valores consolidados, né? Que a gente falou aqui, que são os valores do passado, que já aconteceu, o que rolou já na sua agência. Cara, vocês vão ver que aí isso daqui é dashboard, tá? É nos gráficos, assim. Então é sinistro, é surreal o que essa planilha faz, tá? Então, assim, eu espero que só essa apresentaçãozinha aqui já tenha te empolgado para você querer aprender. E eu tenho certeza que isso aqui vai te ajudar demais. Cara, essa planilha resolveu muito o meu problema. Ela resolveu demais o meu problema, de verdade, cara, de verdade mesmo. Então eu tô aqui com o maior gosto, passando ela para vocês, porque tenho certeza que vocês tiverem a mesma realidade da minha, né? Porque obviamente que nada funciona, aliás, algumas coisas sim, mas poucas coisas funcionam para todas as realidades, né? Mas se você tiver, então talvez na sua não funcione, mas se você tiver numa mesma realidade ou semelhante da minha, no que diz respeito a financeiro, no que diz respeito à tua empresa, de nada, tá bom? Não custa nada você ter comprado isso, pô, o valor que eu cobrei é um ótimo preço, e você vai ter isso vitalício para você, e tenho certeza que vai te ajudar demais, tá bom? E logicamente você também me ajuda, tá? Então, sem mais delongas, a gente apresentou aqui todas as nossas abas, e agora vamos para as abas propriamente ditas, tá bom? Então a gente vai começar pela primeira, obviamente. Então, vamos começar aqui pela categoria e categorias, subcategorias e centro de custo que a gente vai trabalhar. Cara, ó, deixa eu só explicar uma coisinha aqui para você, tá? Em algum momento, porque assim, essa planilha, ela é simples. Na verdade, o controle financeiro, eu vou até voltar para MyFace aqui, ó. O controle financeiro, ele é simples. Não tem segredo. Entrada e saída, a diferença é o fluxo de caixa e acabou, entendeu? E, pô, você pode investir e tal. É lógico que você vai... É simples, porém, como é que é? É simples, mas não é fácil. Tá? É simples, você vai ver que não tem conta não tem exponencial, não tem porcentagem aqui, né? Pelo menos nesse âmbito aqui. Mas é conta de mais e menos. Mas você vai ver que a parada, quando você achar simples, calma. Que você vai ver que usar essa planilha 30%, 40% é muito simples. Mas se você utilizar ela 90%, que é isso que eu quero fazer você usar, não é fácil. Você precisa ter um conhecimento. Entendeu? E eu já vou voltar aqui para o meu computador, para aproveitar esse gancho para explicar o seguinte. Aqui na nossa aba de categorias, subcategorias e centro de custo, você tem essa aba aqui de categoria. Cara, essa aba aqui, você vê que todas as duas, elas estão até o fim, infinito e além. Ó. Você vai descer aqui até o infinito, estão as duas aqui, estão azulzinha e tem espaço para você colocar. Aqui não tem. Por quê? Porque não tem a outra categoria a não ser entrada e saída. Eu, pelo menos, desconheço. E o que eu quero te dizer, aproveitando, se você não manja de Excel, porque essa planilha está toda linkada. Se você mexer alguma coisa aqui, eu vou explicar isso para vocês. Se você mexer alguma coisa aqui, ela vai alterar pelo menos mais umas 4 abas aqui. Então, se você não sabe de Excel, no caso aqui de planilhas Google,
não edita essa planilha. Só vai editar o que tem para editar aqui que eu vou te ensinar. Mas não muda ela, não muda a estrutura dela, a menos que você saiba mexer. Eu já mudei. Eu não vou dar spoiler aqui mostrando outras abas, mas mais para frente na aba que eu errei lá, que eu fiz uma cagadinha, só que eu sei mexer em planilhas, então eu consegui resolver. Mas tinha estragado a minha planilha e eu falei, pô, até eu descobrir como resolvia, eu achei que eu ia ter que começar de novo, do zero, outra, porque e preencher tudo de novo, porque você vai preenchendo o manual, não preenche sozinho, estou falando. Então, por exemplo, se você tem uma empresa grande, então você precisa de um sistema que a partir do momento que você efetiva a venda ali, ele já te gera uma nota, já te faz tudo isso para você. Aqui você tem que fazer manualmente e precisa inserir não só as entradas, as saídas e as subcategorias e tudo mais. Então aqui você vai colocar, não vai mexer aqui em categorias, porque aqui... e eu tô nessa planilha aqui, deixa eu ver se estou na certa. Ah, tá, planilha financeira. Essa aqui não é a minha, tá? Que eu coloquei de exemplo, apaguei um monte de coisa aqui pra gente colocar. Essa aqui não é a minha, e logicamente, se eu editar alguma coisa aqui, eu não quero que atrapalhe o meu, né? E nem mostrar o que eu tô faturando pra vocês, né, meu? Você quer saber do meu dinheiro aqui, pelo amor de Deus, né? Então aqui você vai cadastrar as suas subcategorias, que no caso aqui seriam as coisas que te dão receitas ou despesas. E aí eu coloquei aqui na minha, então, por exemplo, eu vendo serviço de tráfego. Então, tráfego para mim é uma receita. O website é uma receita. Hospedagem pode ser uma receita, pode ser uma despesa. Eu pago a minha hospedagem, eu revendo hospedagem. Então, eu contrato um plano de hospedagem e revendo um pedacinho de plano para os meus clientes. Então, eu tenho uma hospedagem que ela pode servir de subcategoria, tanto como uma categoria entrada quanto uma categoria saída. Você vai ver que você pode fazer isso lá tranquilo. Conteúdo, produção de conteúdo. Cara, eu também... Pode ser também tanto uma entrada quanto uma saída para mim. Logo, geralmente é a entrada. Você tem aqui, aí eu vou pulando aqui, tá? Não vou explicar todos. Mas vamos supor, freela é saída, tá? Pô, eu coloquei outros aqui também, porque às vezes você quer colocar alguma outra coisa. Você vai ver que a categoria, você vai ter como dar uma descrição para essa categoria, tá? Então eu vou colocar categoria blog, que aí na descrição eu vou colocar, por exemplo, o nome do blog que eu tô construindo. Às vezes, Visão Osasco, por exemplo, que é um blog que eu tenho. Então eu posso colocar lá, blogs, categoria saída, subcategoria blog e descrição Visão Osasco, por exemplo, tá? A gente vai chegar lá, fica calmo. Então aqui, e eu dei uns exemplos aqui, eu trouxe pra gente alguns exemplos. Então a academia, por exemplo, a academia, ela pode ter lá um plano A, que é um plano, sei lá, um trimestral. Ela pode ter um plano B, que talvez seja um plano semestral. Ela pode ter uma anuidade, então ela vai colocar lá, vai cadastrar aqui na subcategoria uma anuidade. Tá? E aí, na descrição, ela daria o nome do cliente que tá colocando. Isso aqui de receitas, tá? E aí, de despesa, ela teria o quê? Manutenção. Ela poderia ter também aqui internet. Ela poderia ter aqui também um aluguel, né? Que são coisas de despesa. E assim, eu coloquei aqui mais os dois exemplos. Por causa de um restaurante, alguns pratos. Então, sei lá, marmitex, combos que ele vende, sobremesas... Sei lá, né? São coisas que te dão, talvez, é o que eu falo, talvez no restaurante seja mais difícil de controlar pela planilha. Como que eu vou colocar como que eu vou dar entrada nos pratos aqui? Vai ser cliente por cliente? Vai ser entrada do dia? Você pode também agrupar, né? Agrupar as entradas. Se for muitas, então, por exemplo, se eu colocar aqui, eu vendi 10 pratos. Ao invés de eu dar entrada nos 10, separadamente, um por um, eu dou entrada nos 10 juntos. Isso talvez pode ser difícil depois de você saber para quem você vendeu um prato. Pode ser difícil. Se você vai precisar dessa informação futuramente, estou olhando para cá, mas aqui. Se você precisar dessa informação de para quem que eu vendi cada prato, aí talvez você precise de um sistema focado para restaurantes, tá? Mas numa empresa de marmita fitness, por exemplo, isso aqui funciona, eu já testei, já validei isso, ó, funciona com a beleza. Então, aí você tem aqui, no caso, as nossas receitas, aqui no caso as despesas, né? Então você tem mercado, você tem entrega, você tem gás, que são despesas que você pode colocar lá, que você pode colocar como subcategoria, tá? E aqui eu coloquei uma loja de roupas também. A loja de roupas, na verdade, seria o seguinte, eu coloquei aqui, entradas, poderia ser um conjunto que você está vendendo, sei lá, um conjunto X, conjunto verão, conjunto, sei lá, né? Acho que você já entendeu essa parte, né? Talvez alguma promoção que você está fazendo, tá? E alguma peça específica de roupa. Talvez a loja de roupa tenha a mesma dificuldade do restaurante, porque são produtos fracionados demais. Então, talvez organizar isso dentro de uma planilha seja mais difícil, porque você tem que dar muitas entradas separadas. Não é o meu caso, entendeu? Eu expliquei isso no vídeo de explicação, vou adicionar aqui. Mas que, pô, para eu vender R$1.000, eu preciso de um cliente.
às vezes nem menos, né? Não tem como ter menos de um cliente. Mas eu vou colocar, para vender R$ 2.000, eu preciso de um cliente. Para você que vende um restaurante, para você vender R$ 2.000, você precisa de quantos clientes? 100? Então, por isso eu tô falando, se você der 100 entradas, aí é complicado você fazer na mão, entendeu? E aí, por exemplo, se o seu sistema, lá no seu restaurante, ele não tem isso, então você precisa dar entrada no sistema, por exemplo, para você poder validar ali suas comandas, e ainda precisa dar entrada na planilha, aí é muito trabalho. O certo, no melhor dos mundos, seria você dar entrada lá ali já para gerenciar suas comandas, e esse próprio sistema já gerenciar seu financeiro, tá? Então, aqui é a mesma coisa, fornecedor, marketing, a loja de roupas, que são coisas que você pode dar de saídas aqui, pode cadastrar aqui na sua central, nas suas subcategorias. E agora, por último, a gente tem aqui o centro de custo. O centro de custo, cara, eu coloquei aqui 2, Alan, que sou eu, e a minha matriz, que é a minha empresa. Então você pode ter aqui quanto centro de custo você quiser, isso é legal. Você tem filial 1, filial 2, filial 3, você tem aí diversas filiais que você pode acrescentar para você poder gerenciar separadamente. E lá no resumo das movimentações, você vai ter lá o resumo de cada filial. Então assim, cara, essa planilha é muito boa, velho. Essa planilha é demais, tá bom? Então aqui você vai cadastrar explicando, né, finalizando a explicação aqui do centro de custo, o centro de custo. Então você tem uma empresa, você tem uma filial, você quer gerenciar a sua vida pessoal, a sua vida financeira, assim como eu tô colocando aqui, você pode, e ele vai te dar isso ali de forma tudo detalhada e visualmente, tudo mais, e separadinho, beleza? Agora vamos para a terceira aba aqui, que a gente vai, que é a segunda, no caso, a segunda aba, que é a primeira instruções, que é a aba orçamento. Lembra que eu falei para você, e agora vai ficar um pouquinho mais complicado, tá bom? Então presta bem atenção nessa parte aqui, que agora vai ficar um pouquinho mais complicado de entender. Que eu deixei aqui para vocês aqui, eu já tinha tentado gravar aqui, eu já tinha deixado algumas anotações aqui. E agora eu vou para essa parte aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho mais, pra gente focar nessa parte aqui, que é o que eu quero focar para vocês, tá bom? Que é isso aqui, ó. Vou até deixar maiorzão aqui, pra gente poder focar. Cara, por que eu tô deixando isso aqui? Por que isso aqui é importante para mim? Porque é o seguinte, toda vez, agora a gente tá entrando aqui na primeira aba, e eu deixei aqui, eu vou dar 2 na próxima aula, porque eu, infelizmente, a próxima aula eu vou dar entradas de fato, tá? Aqui eu só vou explicar, porque a gente só vai chegar em dar entrada de fato mesmo nas nossas entradas aqui, nessas 2 abas aqui que eu vou explicar. Então, essa aula aqui, que eu já vi que deu 22 minutos, até eu terminar de explicar essa daqui, eu acho que dá tempo da gente finalizar essa aula nas entradas e saídas aqui, depois ver o restante dos resumos aqui, tá bom? Porque essa parte é muito importante e você vai ver que elas se conectam demais, assim, você precisa ter um cuidado para que essas abas fiquem iguaizinhas, tá bom? E se não der tempo, porque, cara, tem que explicar os filtros, eu vou explicar tudo direitinho para vocês aqui, que é muito importante, cara, para você usar essa planilha, 95% dessa planilha, você precisa conhecer tudo dela. E o que eu percebi, que a maioria das pessoas, eu tô olhando para cá, mas é aqui, eu percebi que a maioria das pessoas que eu entreguei essa planilha, elas não utilizavam tudo, utilizava 2 abas, 3 abas, e não sabia utilizar filtro. Cara, e os filtros, na verdade, que toda aba que você vai ver aqui, ó, todas eu não vou passar para as próximas, tá? Eu vou ficar na que eu tô aqui para não dar spoiler. Você já deve ter baixado a planilha, você já deve estar fuçando nela aí, então você já deve ter visto. Então eu não vou mostrar aqui. Mas todas as abas, menos as de gráfico, né, obviamente, elas têm filtros aqui, ó. Você consegue gerenciar filtros, e não só os filtros normais que a gente tem aqui, por exemplo, poder tirar alguma coisa aqui. Então, por exemplo, poder tirar, filtrar é tirar, né? É segmentar. Então, por exemplo, se eu quero aqui deixar só que eu não coloquei mais na dedução de custo, vou pegar aqui subcategoria, tá? Se eu quiser deixar aqui para mim só, opa, deixa eu descer um pouquinho. Se eu quiser deixar para mim aqui só, deixa eu fazer o seguinte aqui, só para ver se eu melhoro aqui a visibilidade para vocês. Então, a F11 aqui, vamos ver. Pronto, agora vai ficar top. Vamos ver. Aí, pô, agora ficou grande, hein? Só que agora eu tô em cima de vocês, né? Deixa eu ver se eu... Vou colocar a minha... Aqui, ó. Fica mais ou menos aqui minha tela, tá bom? Acho que deu pra... Não travou nada aí, não. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou deixar aqui, porque vocês podem ver a aba embaixo, dá pra ver tudo, e eu não tô em cima de nada. Então, vamos lá. Aqui nos filtros, olha.
Se eu quiser deixar aqui, por exemplo, só o que tem de hospedagem, por exemplo, ó, tem hospedagem aqui de subcategoria. Eu posso limpar, aqui, ó, limpar, tá? E selecionar só hospedagem, ó. Limpei aqui, nesse botãozinho, e selecionei só hospedagem, dá ok. Aí ele vai deixar para mim só hospedagem. Ele vai filtrar para mim só hospedagem. Olha que legal. Aí aqui eu quero tirar o filtro nada mais é do que selecionar tudo, porque quando não tem filtro fica tudo selecionado, então vou dar ok, vai voltar. Então por que isso é importante pra gente? Porque, na verdade isso aqui é muito importante. Porque a gente vai dar entradas e gerenciar, a gente vai dar entradas e saídas e gerenciar de formas diferentes. Então a gente vai fazer a entrada, a gente não vai dar entrada e saída da mesma forma que a gente usa para gerenciar as entradas e saídas. Então é muito importante que você compreenda isso, tá? Então vamos lá. Então, a gente já viu aqui os filtros, tá? Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer de filtro nessa aba aqui. Vou ensinar todos os filtros aqui, que tem filtros importantes. Então, por exemplo, se eu quero deixar aqui só janeiro, você tá vendo que se eu quiser, por exemplo, ó, janeiro, vamos pegar aqui fevereiro, que tem mais coisa aqui, ó. Se eu quiser ver só fevereiro aqui, e vocês vão entender, tá? Vai pegando os conceitos, assiste tudo. Na hora que for dando entrada, eu vou explicar melhor por que você tem que fazer isso. Por que eu vou, por exemplo, pegar o filtro aqui, ó, e vou remover, olha que legal, eu vou remover espaços em branco. Então, se eu remover espaços em branco e der um ok, aqui na coluna de fevereiro, olha que legal, ele vai deixar para mim sem espaço, ó. Eu vou conseguir ver só fevereiro aqui. E vamos dizer que eu estou fazendo uma análise de entradas de fevereiro. Então eu posso vir aqui na categoria e tirar saídas. E deixar só as entradas de fevereiro na minha aba de orçamento. Cara, isso daqui vocês vão ver que é muito importante. Vocês vão ver que é muito importante, tá bom? Então, primeiro a gente falou dos filtros aqui. E eu posso filtrar tudo. Então eu posso filtrar aqui as minhas descrições. Eu posso deixar... por exemplo, aqui nas descrições, aqui eu coloco geralmente, quando é entrada, geralmente é o nome do cliente. Eu dei o exemplo aqui, o blog da aula, porque eu tinha feito aqui, numa gravação anterior, eu tinha colocado aqui um exemplo. Então, como que a gente vai... Vamos lá, então. Deixa eu explicar essa aba melhor aqui. Então, como que você vai cadastrar uma entrada ou uma saída aqui? Você vai cadastrar a aba, você vai escolher se é uma saída ou se é uma entrada. Você vai escolher a subcategoria. Você vai escolher o centro de custo, você vai dar uma descrição para essa sua entrada ou saída, e você vai colocar aqui o valor no mês referente que você vai receber. E aí, se você parcelou, por exemplo, eu estou colocando aqui, como essa planilha já tinha, por aleatoriedades, ela está mais preenchida em fevereiro, vamos fingir que a gente está aqui no começo do ano aqui, para poder te explicar melhor e vai ser mais fácil, porque os primeiros anos tá aqui pertinho, né? Então eu não vou precisar ficar rolando até lá embaixo, até dezembro, tá bom? Lembrando, um detalhe, essa planilha é anual. Então todo ano você vai precisar renovar, vai ter que fazer uma do zero. Então o que eu faço? Você pegou a tua planilha aí, salvou ela, salva uma cópia dela vazia, sem nada, sem dado nenhum, tira tudo, apaga tudo os dados aqui, tá? Você pode vir aqui assim, ó, e selecionar para baixo, assim, até onde tem dado e apagar tudo, ó. Pronto, pagou. E aí depois eu vou dar um Ctrl Z aqui para voltar. Mas aí depois você vai ver que vai sumir tudo. E aí depois você vai... cara, eu vou deixar uma já salva sem nada. Você duplica ela no seu computador aí e começa a utilizar no ano que você está adquirindo essa planilha. Começa a utilizar ela no ano que você está utilizando. E depois eu vou ensinar como que você faz a virada de ano para o fluxo de caixa, porque vai ter um gapzinho aí de dezembro para janeiro, você vai precisar trocar de planilha, vai precisar dar uma entradinha aí, que eu vou fazer, inclusive, ó, eu tava com dúvida do que a gente ia fazer de exemplo aqui, e a entrada vai ser, uma delas vai ser atualização de fluxo de caixa, que vai ser aqui na virada do ano, porque você precisa ajustar isso aqui, tá bom? Então agora vamos voltar aqui, explicar essa parte. Então pronto, já entendemos essa primeira aba de orçamento, tá? Categoria, subcategoria, que a gente já tinha visto na outra, essas três aqui a gente já tinha visto na anterior. O que está sendo novo para a gente aqui é só a descrição e o mês que a gente vai inserir aqui. Então vamos lá.
Agora é a parte importante aqui do subcategorias, do orçamento, saída e esse meio que esse fluxo aqui. Cara, vamos lá, presta bem atenção agora e eu vou vir para MyFace. Presta bem atenção agora. Toda vez que você for dar uma entrada ou uma saída, você vai precisar fazer isso pelo menos 2 vezes. Nessa planilha tem isso, você vai entender por quê. Pelo menos 2 vezes, quiçá 3. No início, 3. Depois que você já cadastrou a maioria das subcategorias, você vai precisar fazer sempre 2. Você vai precisar cadastrar sempre 2 vezes, ou uma entrada ou uma saída. Então, voltando aqui para o nosso computador, é o seguinte. Toda vez que você for dar entrada numa saída, vamos lá, pega lá, vou pegar a primeira saída. Presta bem atenção. Toda vez que você for dar entrada numa saída, você vai ter que registrar na subcategoria, na coluna de subcategoria, na aba. Toda vez que você for dar uma saída, você vai ter que registrar na aba subcategoria, na aba orçamento e na aba saída. Toda vez que você for dar uma entrada, você vai ter que registrar na aba subcategoria, na aba orçamento e na aba entrada. Pega isso. Estou falando, cara, depois, isso aqui fica simples. Depois você vai falar assim, ah, beleza, isso é fácil, Alan, isso é tranquilo. Nossa, idiota. Você vai ver, é muito fácil. Mas, depois que você aprender, tá bom? Agora vamos voltar para a planilha para a gente ir para a prática, que é o seguinte, vamos lá. Então vamos lá, lembrando, toda vez que eu for registrar aqui, cara, só lembra disso, tá? Vamos passar para as outras, que na hora que eu for dar a entrada e a saída mesmo, eu vou pular isso aqui, tá? Vou pular essa explicação, que eu ia fazer essa explicação agora, mas eu percebi que vai ficar mais legal você entender. Você já entendeu a aba orçamento aqui? Entendeu? Entendi, Alan. Pô, eu entendi a aba de categorias, eu entendi que nós temos lá entradas e saídas, eu entendi as minhas subcategorias, descobri aqui quais são as subcategorias do meu negócio, já fiz lá um apanhado das minhas entradas, das minhas saídas, já preenchi as minhas subcategorias, bonitinho, já decidi as minhas matrizes de custo, pô, já fiz a matriz da minha empresa, quis mudar o nome aqui, às vezes, aqui tá a matriz, né, vocês podem ver que tá a matriz. Eu vou explicar, cara, essa aula é muito boa, fica aí, não vai embora, que agora que o bicho vai começar a pegar, tá? Então eu quis substituir aqui pro nome da minha empresa, eu não quero usar matriz, eu quero usar o nome da minha empresa, então você pode. Então eu já fiz toda essa parte. Já entendi também a minha aba de orçamento, que eu tenho que colocar aqui uma descrição. Então, eu já entendi os filtros da minha aba de orçamento. Então, eu vou aqui, só para a gente fazer colocar aqui algumas informações para você ver, eu vou selecionar tudo novamente, vou dar um OK, tá? Selecionar tudo e remover os filtros, vou dar um OK. Ele já vai mostrar tudo que eu coloquei aqui para mim, sendo entrada ou saída, tá bom? Vou remover também o filtro aqui, ó, se você remover um, ele não vai sair todos, ele sai um por um. Vou selecionar tudo também para ele remover os espaços em branco. Porque se ele deixar os espaços em branco aqui, vamos lá, você vê que agora tem espaços em branco aqui, ó. Essa entrada, por exemplo, que não tem nada, essa entrada aqui, que não tem nada em fevereiro e em diante, se eu remover os espaços em branco aqui de fevereiro, ela vai sumir, tá? Então é isso. Então a gente aprendeu os filtros todos aqui, tá? Então você já sabe operar os filtros. Cara, você pode aqui também, olha que legal, classificar de A a Z. Então eu coloco A a Z aqui, ó, que legal. E aí ele vai te dar aqui tudo em ordem alfabética, se você quiser. E isso você vai ver que em alguns... Você vai ver que isso aqui em algumas outras abas aqui tem uma baita de uma utilidade. Mas aqui ele já te muda aqui, você tem uma outra forma de visualizar aqui tudo que você colocou. Então, eu vou dar uma entrada aqui, uma saída básica. Você vê que tem só para você entender, tá vendo que tem uma linha aqui? Tem uma linha aqui, tá vendo? Essa linha significa o quê? Que você tem que colocar, tudo que você for adicionar, tem que ser debaixo dessa linha. Ó. Eu vou excluir aqui para vocês verem, tá? Vou excluir essas duas aqui, ó. Ah, quero excluir, basta selecionar e excluir. Selecionou, excluiu, beleza. Agora você vai ver que a linha, ela vai ficar, eu vou tirar isso aqui, ela vai ficar logo abaixo aqui da última entrada. Então, para eu adicionar uma entrada ou uma saída, eu vou entrar aqui, eu vou procurar aqui cara,
Mais uma ressalva importante. Aqui, nessas abas que tem, nessas colunas que tem setinhas, você não digita nada. Você pode digitar aqui, ó. Eu vou digitar em para você selecionar a entrada. Ó, eu seleciono. Você não vai digitar a entrada aqui. Você vai selecionar, você vai digitar talvez. Quando você for ver subcategorias aqui, ele não vai filtrar para você que só a entrada e saída. Vai aparecer todas que você cadastrou aqui, ó. Deixa eu só fazer uma explicação rápida para você poder entender isso. Por que eu coloquei aqui? Vamos voltar rapidinho nessa explicação aqui. Por que eu coloquei esse fluxograma aqui para você? Por quê? Porque se você não adicionar a entrada ou saída em subcategoria, você não vai conseguir adicionar em orçamento. E se você não adicionar em subcategoria e orçamento, você não vai conseguir adicionar na aba de saída ou na aba de entrada. Então eles têm essa regrinha. Então vamos lá. Explicando aqui na parte de orçamento aqui para vocês. Se eu não cadastrar a categoria, aqui em cima aqui, a categoria e subcategoria, eu já tenho cadastrado, a categoria ela já vem cadastrada automática, que é entrada ou saída. Lembrando, eu posso também, gente, adicionar, clicar com o botão direito aqui, adicionar uma linha acima, se eu quiser, e adicionar. Tá um pouco lento porque tá gravando, mas pode adicionar a entrada aqui se eu quiser. Mas não quero fazer isso. Não tem necessidade, não precisa. Vocês vão ver que os filtros, você não precisa ter esse trabalho de ficar colocando as coisas uma do ladinho da outra, porque os filtros te permitem colocar umas coisinhas uma do lado da outra, entendeu? Por isso que eu falo, cara, os filtros são, assim, fundamentais para você trabalhar com essa planilha, tá? Então, para eu conseguir achar aqui, tanto a categoria, que já tá lá, entrada e saída, quanto a subcategoria, que tá lá na aba anterior, na aba anterior, quanto a centro de custo, se eu não cadastrar aqui nessa aba, por exemplo, eu vou colocar aqui, vou dar um exemplo, tá? Eu tenho um exemplo que eu vou dar uma saída de uma ferramenta X, então eu vou colocar aqui, ó, ferramenta X, tá? Ó, tá lá, ferramenta X. Eu vou até dar um Ctrl X nela aqui, opa, peraí, dá um delete aqui, vou selecionar aqui esse texto, dar um Ctrl X para sumir, tá? Vocês vão ver que vai ser uma saída que eu vou dar primeiro, tá? Então vocês vão ver que se eu vir aqui, vamos lá, eu já tinha adicionado aqui a linha abaixo, ali tá uma entrada, eu vou colocar uma saída, que eu vou dar uma saída primeiro, e depois uma entrada para vocês verem. E depois, cara, do vídeo, na outra aula, que eu já vi que vai ficar 2 aulas mesmo, e na outra aula só que vai ficar entrada e saída, que vai ser mais legal, vai ser menos maçante para você, aí as coisas se conectam, beleza? Lembrando que aqui a gente está falando do que vai acontecer. Isso aqui é uma projeção. Vamos lá, você vai entender, fica calmo. Então eu vou colocar aqui uma saída, que seria aqui a ferramenta X. Vocês vão ver, ó, que não vou achar aqui. Se eu tentar digitar aqui, ó, ferramenta X, não vai aparecer nada, ó. Não adianta eu digitar aqui, ó, ferramenta X e passar para frente. Tá errado, isso aqui vai sumir, ó. Até ficou azul aqui, até bugou. Ó, ocorreu um erro, insira uma categoria válida. Então, você percebeu que não funcionou. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui em subcategoria. Eu vou cadastrar 2 já aqui que vão ser exemplos, tá? Eu vou cadastrar a saída, que vai ser a ferramenta X. Então, imagina que eu contratei uma ferramenta aqui para minha agência, tá? Dentre todas as outras coisas que a gente tem já cadastrado ali, mas eu vou dar um exemplo de uma nova para você entender. Vou cadastrar mais para baixo aqui. E vou cadastrar aqui, cara, uma ferramenta não, uma entrada agora, que seria uma venda, vamos colocar aqui. Eu vou colocar aqui que eu vendi, deixa eu pegar aqui uma coisa, um Google Ads. Vendi tráfego já tem, tá? Blog também já tem, se tiver alguma coisa que não tenha. Eu vendi um plugin, vou colocar aqui um plugin, tá? Vendi um plugin. Cara, como eu disse, você pode aqui, vamos voltar lá, a gente cadastrou na subcategoria plugin e a ferramenta X. Agora você vai ver que vai aparecer aqui as duas, ó. Você coloca aqui, ó, ferramenta. Opa. Ó, ela já apareceu aqui, ó. Eu já consigo selecionar ela. Tanto na entrada quanto na saída. Então, se eu comprei uma ferramenta, eu posso dar uma saída nessa ferramenta. Se eu posso dar uma entrada eu posso dar uma saída nessa ferramenta. Se eu vendi uma ferramenta, eu posso dar uma entrada nessa ferramenta. Então, não importa aqui, né? O que importa é você cadastrar lá. Então, ferramenta X, cadastrei, escolhi, que vai ser, na verdade a ferramenta X é uma saída, então eu vou aqui para saída, vou procurar a nossa ferramenta X de novo, tá? E a nossa entrada, eu vou colocar que eu vendi o plugin. Então eu vou procurar o plugin aqui, ó.
plugin, tá vendo? A última aqui, ó, plugin. As duas vão ser na matriz, lembrando que preciso cadastrar lá, aqui vai ter, ó, aqui eu cadastrei, e as 4 que tá lá cadastradas, se eu quiser colocar mais uma lá eu posso, mas não vou tudo em matriz mesmo. Matriz. Aí vamos supor que a ferramenta X, vamos colocar, ferramenta, anuidade, que ela é anual, tá? Então, anuidade, ferramenta X, tá? E o plugin que eu vendi, eu vou colocar aqui, assinatura semestral. Aí vou colocar do cliente, vou colocar plugin, cliente X. Cliente exemplo. Deixei grande assim mesmo. Se você quiser, se você quiser abreviar, você pode. Você pode colocar aqui, por exemplo, só como você sabe que, bom, eu vou deixar assim. Eu vou deixar assim, ó, 100 de semestral, ó, tá? E aí você pode fazer como você quiser, cara. Então, beleza, vamos supor que a gente está aqui em fevereiro, ó, isso é em fevereiro, tá? Tem mais movimentações aqui, vou começar a partir de fevereiro, lembrando, tá? Então, ele começou a pagar aqui, o cliente vai pagar aqui o plugin, vamos supor que ele vai pagar todo mês para mim, sei lá, R$30, R$29,90, tá? Então, aqui na nossa previsibilidade, eu vou começar aqui a partir de fevereiro, que a gente tá, vamos porque esse mês de fevereiro ele vai pagar. Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou colocar nessa nossa previsibilidade até, então são 6 meses, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, 6, tá? Então olha só que eu vou facilitar para você, eu já vou utilizar um mecanismo aqui para facilitar, deixa eu deletar aqui só para fechar. Cara, se eu selecionar aqui, por exemplo, um Ctrl C, só para quem não entende Excel, tá? Ele vai ficar com essa... Opa, tá em cima, desculpa. Agora sim. Se eu selecionar um Ctrl C aqui, você vê que ele fica esse pontilhadinho, esse tracejadinho em volta, tá? Isso significa que ele selecionou ali para copiar ou recortar, o que você quiser. Para eu tirar isso, eu posso dar ou um ESC, que ele some, ou eu abro outra tela aqui, vou em outra cédula aqui vazia e dou um delete. Ele funciona igual, tá? Se eu der um Enter, se eu pegar aqui um Ctrl C, vir na próxima e der um Enter, ele nem vai colar. Deixa eu ver se eu der um Shift, nem cola. Um Shift Enter, também não cola. Então, para eu colar, eu tenho que dar um Ctrl V mesmo, não tem jeito. Beleza? E aí eu posso dar mais um Ctrl V aqui também se eu quiser, e quantos Ctrl V eu quiser. Então, por exemplo, vamos lá, vamos já utilizar aqui, cara, é que eu tô percebendo que eu tô explicando aqui, e no meu subconsciente tá sentindo que tá faltando informação, mas tá faltando porque a gente não chegou nas outras abas ainda. A gente vai chegar lá e aí tudo vai se conectar, beleza? Então, o que eu vou fazer aqui? Como eu vou dar uma entrada desse plugin aqui que eu vendi, tá? Então eu coloquei aqui entrada, coloquei o plugin que a gente cadastrou lá, vai ser uma entrada na matriz, dei uma descrição para o plugin e é uma assinatura semestral a partir de fevereiro. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui só as entradas, cara. Por quê? Porque eu não preciso ver saídas. Se eu estou dando uma entrada, eu não preciso ver saídas. Eu preciso ver só as entradas, que é o que é importante para mim agora. Tá? Porque eu estou dando uma entrada. Então eu vou dar um OK, selecionei lá, vou até aqui embaixo. E sabe o que eu posso fazer mais ainda? Como eu vou começar a partir de fevereiro, eu vou selecionar aqui só fevereiro. Vou tirar o restante dos meses. Aliás, vou tirar os espaços em branco. E vou dar OK. De fevereiro, porque ele vai me deixar o mês de fevereiro aqui só, sem espaços em branco. Por que isso é bom para mim, gente? Vou explicar. Estou explicando detalhadamente para vocês aqui. Por quê? Porque agora eu consigo ver os meses aqui em cima. Vocês viram que sem os filtros eu tinha que subir para ver os meses? Então agora eu sei que o R$29,90... Ó, aí, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, tá? Quer ver? Por exemplo, se eu pegar agora, presta atenção, tá vendo? Presta atenção. Tá vendo a nossa entrada aqui do plugin aqui que a gente acabou de fazer? Se eu apagar aqui, ó, o dia de fevereiro, você percebe que ele vai continuar com o espaço em branco aqui. Ah, mas ele não tá aplicado um filtro aqui de espaço em branco? Tá. Só que o que eu tenho que fazer? Você tem que validar o filtro novamente. Então perceba que se eu vier aqui, dar um OK, agora de novo, só dá um OK. Só dá um OK. Porque eu já tinha filtrado esse espaço em branco. Vai sumir essa última coluna, ó. Dá uma olhada. Sumiu. Tá vendo? Sumiu. O que eu tenho que fazer para voltar com ela? Eu tenho que tirar os filtros. Ó, eu posso selecionar tudo,
que é limpar os filtros, que é o mais fácil. Ou eu posso vir aqui, tá vendo que o espaço em branco lá embaixo, o último, tá aqui, ó, descendo, aqui tem um rolar aqui. Lá embaixo tem espaço em branco aqui, ó. Eu posso clicar no espaço em branco, que é a mesma coisa que selecionar tudo, ó. Se eu vou tirar, selecionar tudo, ele vai selecionar, dá OK. Aí eu vou até lá embaixo, lembrando que eu só tô tirando o filtro do espaço em branco, então ele vai deixar aqui só as entradas para mim ainda. Ele não vai colocar saídas junto, ele vai colocar só as entradas. E aí eu posso adicionar de novo R$ 29,90 aqui, em fevereiro, que é onde o nosso cliente vai começar a pagar o nosso plugin. E aí, novamente, eu tiro o espaço em branco aqui e dou OK. Para quê? Para poder ver os meses certinho aqui, fácil para mim, ó. Então eu vou lá, como são 6 meses, eu coloquei 4. Vamos lá. Aqui vai ficar em cima ali, mas eu vou mostrar para vocês, tá? Peraí. Deixa eu fazer o seguinte. Gente, eu vou remover aqui. Eu vou remover o filtro de fevereiro só para vocês poderem ver ali na imagem, tá? Vou selecionar tudo. Vou dar um OK. Vou subir até aqui em cima para vocês poderem ver. Vou rolar até do lado aqui, ó, para vocês poderem ver também. E aí eu vou 4, eu vou colocar aqui, ó, Ctrl C, setinha pro lado, Ctrl V, setinha pro lado, Ctrl V. Estão vendo? Então o que eu fiz aqui? Eu já meio que dei a projeção. Se eu fechei aqui uma assinatura de um plugin, eu tenho certeza que nos próximos 6 meses eu vou receber. Aqui eu tô vendo que no vídeo, ele tá meio que deixando umas barrinhas, menos que não dá pra vocês verem, assim. Mas se eu ver que na planilha de vocês vai dar pra ver todas as linhas normais, tá? Então, beleza. Então, aqui, cara, o que aconteceu? Eu já dei todas as entradas aqui. Eu já consegui alimentar. Então, ou seja, eu sei que, pô, nos próximos 6 meses, nos próximos 5 meses, no caso, porque fevereiro eu já praticamente já recebi a primeira, eu tenho esse recebível aqui. E eu vou poder visualizar isso na próxima aba que a gente vai ver de uma maneira muito clara. Então agora, o que eu vou fazer agora, colegas? Eu vou ir para a parte de saída. Vamos fazer uma saída agora aqui no nosso orçamento. Lembrando que isso aqui é a nossa parte de orçamento, é o que vai acontecer. A gente está dando a primeira parte, a segunda no caso, porque a primeira fica lá na categorias. A gente está dando aqui a segunda parte do nosso registro aqui na nossa planilha. E depois a gente vai para o momento presente, que vai ser muito importante também, muito mesmo, que a gente vai aprender na próxima aula, tá bom? Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma saída aqui agora. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou entrar no meu filtro de categorias. E eu vou tirar entradas daqui e vou dar só saídas, porque eu quero ver só saídas agora. Ó, a nossa saída de anuidade de ferramenta X aqui, ela já está pronta. Mas o que eu vou fazer? Só para fazer do novo aqui, eu vou selecionar essa linha e te ensinar um macetinho. Eu vou selecionar essa linha, está selecionada inteira, ó, cliquei em cima do número aqui, vou tirar fora de novo, em cima do número, ó, quando ele fica do número, fica com a mãozinha, selecionei tudo, vou dar um Ctrl C, tem um Ctrl C, tá? Tem um Ctrl C. E agora, sei lá, eu vou apagar aqui, vamos ver se vai funcionar, nem sei se vai funcionar. Vou excluir. Só para fazer de novo, tá? Tá meio lento por causa disso. Sumiu. E agora eu vou dar um... Agora vou até selecionar aqui de novo. Eu vou embaixo aqui na de baixo. Eu poderia criar uma linha em cima? Poderia, mas dá um Ctrl V aqui. Vamos ver se vai funcionar. Funcionou. Então agora, e vocês percebem que a linha, ó, ele vai valer até essa linha de baixo aqui, ó. Tá vendo que tem uma linha aqui embaixo aqui? Cara, ele ficou com uma coloração diferenciada aqui, ó. Tá? Não gostei disso. Vou dar um Ctrl Z e vou fazer de novo. Dei o Ctrl Z, sumiu. Tá? Não gostei dessa coloraçãozinha. Cara, minha planilha ela fica sempre muito bem organizadinha, bonitinha. Então vou de novo. Vou saídas. Escolher aqui saída. Eu vou escolher aqui a nossa ferramenta X que a gente vai contratar. Ferramenta. Quem vai pagar aqui é a empresa, então matriz. E agora eu vou dar um nome aqui, né? Ferramenta X. Aí vamos supor que é uma anuidade de R$30. R$31, por exemplo. Tá? Uma anuidade aqui, vocês estão vendo aí, né? Tá. Então, a partir de fevereiro. Então ela vai até fevereiro do ano que vem. Lembrando que aqui a gente só vai conseguir até dezembro.
Então depois você tem que, no mês seguinte, você tem que continuar. No ano seguinte, você tem que continuar. E depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui Ctrl C e Ctrl V até acabar. Ó, até acabar. Até acabar. Até o fim. Pronto. Então a gente acabou de lançar aqui a nossa assinatura da nossa ferramenta em todos os meses. Então, cara, aqui nessa para finalizar, a gente aprendeu sobre os filtros, a gente cadastrou uma entrada e uma saída aqui no nosso aba orçamento, a gente entendeu que essa aba orçamento ela é uma aba de previsibilidade, e eu vou encerrar essa aula de 50 minutos, que essa aula vai ter 1 hora mesmo, a próxima aula também, talvez mais 1 hora. Eu vou finalizar essa aula te mostrando a próxima aba aqui, que é a aba, que essa aba aqui de orçamento alimenta. Então, a aba de previsibilidade de entradas e saídas, que você vai ver agora, neste momento, com vocês, a aba de previsibilidade de saída. Cara, eu tô no meio aqui, eu vou me tirar do meio aqui. Pronto, tirei do meio. E agora você vai ver, cara, todo o gráfico que a gente lançou aqui. Então aqui ele vai te dar aqui, ó, o fluxo de todos os meses, ó. Vocês percebem que se eu colocar aqui, vamos supor, eu vou voltar aqui na sua aba de orçamento e vou colocar uma despesa grande aqui. Você vê que tá tudo pequeno aqui, ó, tá tudo pequenininho. Eu vou colocar uma despesa grande aqui só para vocês verem. Vou colocar mais uma saída aqui embaixo, saída. Aqui eu vou colocar outros, que eu gosto de colocar uma categoria outros. Vou colocar na matriz. E vou colocar, aliás, ó, essa daqui eu vou dar em Alan, tá? Como se fosse eu aqui me pagando, sei lá, pagando alguma coisa. Exemplo. E eu deixei 2 exemplos de entradas reais aqui que eu dou para passar para vocês, porque vocês vão ver que aí vai fazer mais sentido na hora que a gente chegar na parte do presente, tá? A gente tá falando do futuro aqui, precisamos passar por essa parte que é importante. Então, vou colocar de fevereiro aqui, vou colocar 2.000, tá? 2.000, 2.000, 2.000 e 2.000. Agora vocês vão ver, opa, desculpa, fui para a aba errada. Vamos lá. Aqui, beleza, vocês viram, ó, agora já aumentou. Ou seja, essa aba aqui, ela vai conseguir te fornecer um visual do que você tem aqui de entradas e saídas, cara. Isso aqui é muito louco, velho. E aí, por exemplo, na minha empresa, aí agora finalizando aqui, né? Que isso aqui é básico, né? É só você realmente visualizar que aquela aba, você vai ter a visualização do seu ano inteiro. Você vai ver que a dashboard de fluxo de caixa, ela vai parar no mês que você, até onde você deu entradas, até onde você realmente recebeu, porque ela fala do que aconteceu. Como essa aba aqui fala do que vai acontecer, ela vai te dar aqui a sua previsibilidade do ano inteiro. E no meu caso de agência, cara, o mínimo que eu tenho de contrato aqui é trimestral. Por quê? Porque o cliente, ou ele fecha um contrato trimestral comigo, ou ele normalmente parcela em 3 vezes. Então, se ele parcelou em 3 vezes, eu tenho aí uma previsibilidade de 3 meses de recebíveis. E, cara, as despesas é fácil, né? Cara, se você ver aqui, você vê que imposto, por exemplo, que eu pago o MEI. Cara, o MEI, ele tá o ano inteiro. Então, as despesas, elas são muito mais fáceis de você prever. Se você ver aqui, ó, saídas, o microempreendedor individual, aqui, ó, você vai ver que tá aqui, ó, o ano inteiro. Você está o ano inteiro lá com o microempreendedor individual. Então, as despesas, elas são normalmente mais fáceis de prever. As receitas, talvez não. No meu caso, na minha empresa, eu percebi, utilizando essa planilha, que 3 meses de previsibilidade para mim é quase 100% de acerto. Quase 100% de acerto. Então, cara, você imagina você trabalhar com 3 meses de tranquilidade? Sabe, porra, Bom, não preciso explicar mais nada aqui nessa aula, né, gente? Não preciso explicar mais nada. Então, a gente falou aqui a gente falou aqui até essa terceira aba aqui de importância, tá? Na próxima aula, a gente vai finalizar as 5 abas, a gente vai dar entradas de fato,
vai dar saídas de fato, a gente vai pagar, eu vou mostrar para vocês o resumo das movimentações, vou mostrar a parte de, a gente vai ficar mais com a parte do que está acontecendo no presente e do que aconteceu no passado, que não é um passado tão distante assim, mas não deixa de ser passado, então a gente vai aprender essa segunda parte da planilha na segunda aula, cara. Eu pretendo, de alguma forma, abrir para dúvidas, tá? Para vocês poderem tirar algumas dúvidas. Não quero oferecer suporte, porque, cara, a partir do momento que você aprender a utilizar essa planilha aqui, você vai ver que ela é muito simples. E eu vou explicar, cara, porque eu falo, a próxima aula vai ser muito importante, que eu vou explicar para vocês como relacionar as abas. Eu sei que a gente colocou aqui, que a gente tem aqui subdividido a nossa planilha, a gente tem ela aqui subdividida entre futuro, entre presente e passado. Mas essas abas aqui que você está vendo, esses momentos, essas perspectivas dentro da nossa planilha, elas se encontram. Elas se conectam. E você precisa, por exemplo, o futuro, uma hora ele deixa de ser futuro. Uma hora ele se torna presente. E o presente, uma hora, se torna passado. Então, o que vai acontecendo? Quando você pega essa aba futuro, você percebe quando você... veja bem, deixa eu só terminar de explicar isso aqui é muito importante. Deixa eu voltar aqui na nossa parte de orçamento, tá? Quando eu coloco aqui, quando a gente colocou aqui, a gente deu um exemplo de uma... Eu vou até mudar aqui pra gente, só pra ficar dinâmico, eu vou mudar aqui pra entrada, tá? Entrada, vou dar um OK. E vou achar aqui. Então, a última que a gente colocou aqui. A partir do momento que a gente está partindo do pressuposto que a gente está em fevereiro, que eu fui lá e recebi esses R$29,90, que é essa assinatura do plugin que a pessoa assinou comigo, aqui a gente está na aba futuro, mas já aconteceu, ela já me pagou. Então já deixou de ser presente, já é passado. Quando eu chegar aqui no mês de fevereiro, por exemplo, no mês de abril, por exemplo, aqui, cara, março e fevereiro, essas duas colunas aqui, já são passado, tá? Então, essa coluna aqui, ela vai abranger o futuro. Só que vai ser só futuro enquanto a gente está no passado, sacou? E isso vai se modificando. É um ciclo que vai girando, as coisas são futuro, se torna passado, se torna presente, depois vira passado. E você tem que conferir para que lá na frente a sua aba de orçamento, que até então era futuro, condizeu com o seu presente e está certinho com o seu passado depois. Você tem que fazer bater esses valores. E isso é um pouco complicado, isso dá um pouco de confusão de muitas pessoas na hora de conferir, na hora de achar o erro. E isso a gente vai falar na próxima aula, que é muito importante, cara. Então é isso. Eu acho que vou deixar aqui mais informações para um próximo momento, tá? A próxima aula vai ser sinistra, onde a gente vai começar a gente já começou, já meteu uma massa, mas onde a gente vai ver a parte do presente e do futuro, do passado também, que são as colunas, assim, acho que, sei lá, fundamentais, assim como o futuro também, tudo é fundamental aqui pra gente, beleza? Então, muito obrigado por assistir essa aula até o final, eu espero que você esteja aprendendo a utilizar essa planilha e eu espero que ela transforme o teu financeiro, assim como ela transformou o meu, tá? Muito obrigado e até a próxima aula.